Tá lá já? Olá, gente querida. Nós estamos ao vivo, então, aqui, pela página da Paróquia Evangélica de Palmitos, para mais um Bate-Papo com Jesus. E nós estamos contentes hoje por termos a presença dos nossos queridos e queridas ministros e ministras do nosso Núcleo das Águas. Depois a Giovânia vai explicar um pouco para nós o que significa o Núcleo das Águas dentro do nosso jeito de ser ISLB aqui no oeste de Santa Catarina. Pois é, gente, nós queremos saudar com muita alegria cada um que vai se achegando. Temos ainda algumas pessoas que vão participar conosco no decorrer, que ainda não conseguiram entrar por um problema de falha de comunicação, mas também por questões aí técnicas que a gente precisa ir resolvendo no decorrer da nossa conversa, da nossa live, ok? Então, saudando vocês que estão aqui conosco e que vão nos acompanhar nessa noite numa temática muito especial que nós queremos compartilhar com vocês. Estamos aí diante de um tempo um tanto quanto estranho, quase esquisito para nós, né? E nesse tempo de pandemia, nós tivemos restringidas as nossas atividades, os nossos cultos, tantas coisas que a gente costumava fazer, agora a gente não tem mais realizado como antes. Então, nós queremos conversar um pouquinho sobre a questão da retomada das atividades presenciais e uma reflexão sobre a caminhada da igreja nesse tempo de pandemia e distanciamento social. E você é bem-vindo, bem-vinda a participar junto conosco dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Bom, chegando já pessoas aqui para estarem junto conosco, Marli Kittner, Rita Schwindler, a Márcia Vanessa Esquena, a Hildegard Fiegenbaum, bem-vindas. Uma grande alegria tê-las conosco nessa noite. Bom, então vamos dar uma olhada quem já está aqui conosco também, dos nossos ministros e ministras. Temos conosco pastora Sonja, né, pastor João, lá de Erval Seco. Boa noite, pastora Sonja. Boa noite, pastor João. Boa noite. Boa noite. Até que a gente acha um microfone aqui para ligar. Boa noite, gente querida. Boa noite. Desde o nosso começo ou fim do núcleo, não sei, estamos desejando uma boa noite a todos vocês. Que legal, que bom ter você junto conosco. Também temos a presença querida do pastor Nilo, aqui de Palmitos. Pastor Nilo, boa noite, querido. Boa noite, Marcos. Boa noite, Neida, demais colegas, Gilvânia, Dirceu, Sonja e João. Com alegria, a gente está aqui para auxiliar, pensar esse tempo tão difícil e tão complicado para nós com esse Covid-19. Eu estava ali escutando, né, no RBS, porque eu tenho aí a RBS de Porto Alegre, e a RBS estava nos transmitindo que testou positivo o teste do governador Eduardo Leite, né? Quer dizer, então a coisa está mais complicada ainda, pegando as nossas autoridades. Então, eu gostaria de trazer isso, né, para a nossa conversa, porque realmente o espectro está muito feio. Em Chapecó, né, pastor Marcos? Não temos leito na UTI, a coisa está ficando bem complexa. Já está, sim, já não tem leito, não tem?
Já não tem leitos mais em Chapecó? Está realmente no máximo, né? No máximo. Ah, sim. Então, eles estão, assim, meio que já dando alta para quem está um pouquinho melhor. Que bom. Que bom que a gente pode conversar essas coisas, pastor Nilo. É importante que a gente alerte a nossa população para se cuidar. E isso nós vamos conversar um pouquinho mais adiante ali. E vamos colocar a importância do pessoal se cuidar. Acho que muito especial essa nossa oportunidade aqui de a gente trazer esse diálogo e esse assunto à tona. Mas eu quero saudar pastora Gilvânia. Pastora Gilvânia de Iraí. Isso aí, lá do Rio Grande do Sul ainda, junto com o João e Sonja. Boa noite, companheiros, ministros Marcos, Neida, Dirceu, João e Sonja, Nilo. E que bom que a gente pode estar aí transmitindo também o nosso bate-papo com Jesus, com a nossa live do Núcleo das Águas. Que legal. E também está conosco o diácono Dirceu Quinot, lá de Mondaí. Bem-vindo, meu querido. Boa noite. Olá, uma satisfação. Um forte abraço para todos vocês que estão aí na tela e também os que acompanham, né, por trás da tela. Todos sintam-se abraçados e abraçadas. Eu desejo que todos estejam muito bem. Obrigado pela oportunidade. Que legal. Pastora Neida, que está aqui junto comigo, né, aproveitando a mesma tela. Sim. Boa noite, pastora. Boa noite. Que bom que a gente pode se encontrar mais uma vez, que também seja gostoso esse nosso bate-papo hoje à noite, e que a gente possa somar forças e nos ajudar mutuamente como povo de Deus, como pessoas que caminham e que precisam ajudar umas às outras também diante de tudo isso que a gente está vivenciando. Legal, gente. Então, hoje o nosso bate-papo quer trazer um pouquinho sobre a retomada das atividades em nossa igreja e como ela se dará. Bom, diante disso que o pastor Nilo já nos trouxe essa pincelada, a gente até tem que se perguntar, será? Temos aí uma equipe que trabalhou um protocolo de retomada. A situação era um pouco diferente na semana passada. Mas estamos aí nessa perspectiva, nessa vontade de poder retomar as nossas atividades. Então, isso que nós vamos conversar hoje não é para ser, esclarecendo ao nosso povo que nos acompanha, não é para ser um tratado, algo que vai dizer assim, olha, vai ser desse jeito ou vai ser daquele jeito. Nós estamos nos auxiliando mutuamente a refletir sobre o que está acontecendo à nossa volta e também nós queremos nos ajudar a pensar maneiras de como nós podemos ter uma retomada segura quando seguro for. Isso depende de cada conselho paroquial, de cada pessoa, né, que tem a sua liderança nas comunidades, né, os ministros e ministras, num diálogo fraterno e franco, numa tomada consciente de decisões para o bem comum de todas as pessoas, de todos os membros. Então, para deixar vocês tranquilos, não é nenhuma questão que a gente vai trazer pronta aqui, nós vamos conversar. É um diálogo para a gente ajudar a refletir adiante essa nossa caminhada e essa nossa vontade. Isto, gente querida, acho que dá para ir por aí, né? Certo. Então, saudando a todos os colegas, nós queremos começar com a pastora Gilvânia. Pastora Gilvânia, você assumiu a coordenação do Núcleo das Águas. Os nossos membros, em sua maioria, ouvem falar, até entendem da estrutura de nossa igreja, mas os núcleos não fazem parte de uma estrutura formal da ICLB. E, contudo, eles desempenham, esses núcleos, um papel fundamental no desenvolvimento das nossas atividades eclesiais.
Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós qual é a função do núcleo e como esta coopera e interage com o sínodo. Quais são as atividades desenvolvidas nesse âmbito? Gilvânia, em miúdos, vamos falar bem simples, o que é o núcleo? Isso aí. Tu sabes que hoje eu estava pesquisando, né, se tinha algo escrito, e de fato eu não encontrei nada de que tenha uma explicação, algo escrito sobre a questão do que é ser um núcleo. Sim. Mas, de fato, são micro-regiões que paróquias mais próximas se reúnem e que facilitam o trabalho, né? Que facilitam o trabalho com seminários, formações, e de fato, o trabalho de núcleo, ela é bem importante. Sim. O pessoal deve estar lembrado, ano passado tivemos o Dia da Igreja, e foi em núcleos. E Sim. foi interessante porque nós tivemos o trabalho de Dia da Igreja em 4 paróquias diferentes em nosso sino. Então, dá para perceber a importância de existir um trabalho de núcleo. Pode estar acontecendo várias coisas ao mesmo tempo em lugares diferentes. E o trabalho de núcleo, então, tem a ver um pouco nesse sentido. Na verdade, oportuniza trabalhos diferentes, onde pessoas mais podem participar. Esta é a ideia. Pensando no nosso sínodo Uruguai, tem paróquias no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Oeste Santa Catarina, e também pegamos uma comunidade lá do Paraná. É uma extensão muito grande o nosso sínodo do Uruguai. E para que o trabalho de fato aconteça, precisa sim acontecer em regiões próximas. E aí, então, temos o nosso lado núcleo das águas. E já deve imaginar núcleo das águas, porque nós estamos rodeados de água, de rios. Tanto Erval Seco, tanto nós aqui, paróquia de Iraí, Palmitos, Mondaí. E é por aí, né? E que bom que dá para fazer muitos trabalhos dentro do sínodo e ao mesmo tempo. Nós temos até uma formação que acontece, né? Das pessoas, né? Que acabam recebendo instruções a partir de... Eu me lembro que nós temos aí a questão da agricultura familiar, né? Um seminário de agricultura familiar, agroecológica, né? Temos também o encontro dos confirmandos, né? Um grande encontro de confirmandos que acontece todos os anos. Presbíteros se encontram, então, tantas atividades bonitas e que a gente pode cooperar mutuamente entre as nossas paróquias mais próximas aqui para poder levar esse trabalho de uma forma mais leve e mais eficaz também aos nossos membros. E da juventude também. Da juventude também acontece um trabalho, então tem muitos trabalhos aí que são desenvolvidos em termos de núcleo das águas. Que bom, Gilvânia! E a Gilvânia é aquela que nos coordena e faz com que a gente possa cooperar mutuamente nesse serviço. É isso aí. E chegou agora, Gilvânia, o pastor Evandro. Pastor Evandro, uma boa noite, meu querido. Oi, boa noite. Então, desculpe, pastor Evandro, eu acho que eu brinquei com os demais, eu dei uma rateada. Acabei colocando o horário errado e alguns acabaram não conseguindo chegar, né? Pastor Adelar também está um pouco atrapalhado, porque já tinha marcado compromisso, mas daqui a pouco ele chega para dar um oi para nós, pelo menos também. Falta ainda chegar o pastor Lobo. Mas que bom que estamos aqui, já juntos e podendo conversar. Pessoal, diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, nós temos vários olhares diferenciados que são lançados por nossos ministros e ministras. E nós temos um olhar que pode ser muito proveitoso, que é o olhar de um diácono, né?
Primeiramente, antes de eu fazer a pergunta, Diácono Dirceu, para o nosso povo compreender melhor, o que faz um diácono? O que é um diácono? Diz para nós aí, o que faz um diácono? Boa noite. Não escutamos. Desculpa. Agora sim. Então, boa noite para quem chegou agora. O diácono também trabalha, né? Então, para dizer que a gente também trabalha, e o nosso trabalho é bem especial, como trabalho diaconal, que acontece, eu sempre digo, da porta da igreja para fora, né? Então, para as pessoas entenderem o que qual é a diferença entre diácono e pastor, né? Então, eu sempre digo, o específico do ministério pastoral é da porta da igreja para dentro, né? Então, toda a questão da liturgia, dos sacramentos, da palavra, esse é o específico pastoral. E o diácono tem o trabalho da igreja, o específico é da igreja, da porta da igreja para fora, ou seja, a prática do evangelho. É quando a gente vai no culto, a gente ouve falar da palavra de Deus, se apropria dela, mas é lá fora que a gente coloca ela em prática. E a palavra de Deus, na prática, também não pode ser feita de qualquer jeito, como dentro a palavra de Deus não é pregada de qualquer jeito. Então, eu sempre digo, nós somos igreja, não somos qualquer igreja, por isso que nós fazemos a porta da igreja para dentro e para fora não é feito de qualquer jeito. Precisa ser pensado, planejado, estudado, organizado e, acima de tudo, praticado. Então, a gente ouve o evangelho, mas também ele precisa ser praticado. E o trabalho diaconal, da diaconia, do ministério, com ordenação, é justamente ajudar a olhar para fora e organizar esses trabalhos, ou seja, né, então, organizar a prática da fé, porque é ali que ela acontece, é na vida das pessoas. Então, para a gente entender, sempre digo assim, né, então, o trabalho diaconal acontece da porta da igreja para fora. E não são só os diáconos ordenados que fazem esse trabalho, os pastores também fazem, né? Então, na nossa realidade, como igreja, né, os pastores trabalham da porta da igreja para dentro e para fora. Assim como eu, como diácono aqui, também trabalho da porta da igreja para dentro e para fora. Então, assim, o específico é esse, né? Mas, na prática de nossa igreja, tem funcionado assim, né? Porque a ideia era uma, que tivessem os pastores e diáconos trabalhando junto, né? Só que as realidades são outras, né? Mas isso é outra história. Contudo, a tua formação, ela permite olhar as coisas por um outro ângulo, né? Apenas diferente, não melhor nem pior do que o Ministério Pastoral, o Ministério Catequético, o missionário, mas de um jeito diferente, é uma atenção diferenciada que você consegue dispensar pela sua formação também. E diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, Diácono Dirceu, diante dessa pandemia que está por aí, como que esse olhar diaconal pode contribuir para esse cuidado das pessoas? E como que você, como diácono, consegue enxergar essa nossa realidade que nós estamos vivenciando? Primeiro, dizer que também o diácono não vai lá e diz como tem que ser feito. Ele precisa refletir junto, né? Porque essa é a intenção. Ele organiza, ele coordena, ele ajuda a pensar e refletir se a ação que está sendo pensada, planejada, está também conforme a vontade de Deus, né? Conforme o Evangelho, né? Porque essa é a base. Né? Então, precisa estar baseado, acima de tudo, no amor, né? Porque é a prática do amor que acontece. E o que é o amor bíblico? É tudo aquilo que eu preciso para mim, se eu amo o outro, eu também ajudo ele a ter. Né? Então, o amor vê as necessidades do outro a partir também das suas necessidades. Então, não achar que agora o outro preciso mais que o outro, né? Então, e aí, nesse sentido, né, por exemplo, hoje, com essa questão da pandemia, né? Então, tem muitas pessoas que estão sofrendo, não podem ir para o trabalho, ou foram prejudicados, e aí?
Mas a gente também vê outras pessoas que têm conseguido dar respostas, têm conseguido trabalhar, têm conseguido se manter, ou, de repente, até a questão financeira melhorou em algumas questões. E aí, o olhar diaconal é justamente esse, ajudar as pessoas a perceberem onde estão os problemas. Não é eu que vou dizer, as pessoas precisam dar as respostas, né? E precisam se dar conta, porque esse é o papel da diaconia. Não é dar as respostas, mas sim ajudar as pessoas a se apropriarem também da realidade e sentirem, e a partir dali se tocarem ou se motivarem para fazer algo, né? Então, esse olhar para dentro precisa ser um olhar conjunto, comunitário, não é um sozinho, porque um sozinho não faz nada. Então, por isso também a diaconia é sempre um trabalho comunitário. Ela é da comunidade, né, que acontece dentro da comunidade. Uhum. Pois é, mas então, como comunidade, como nós podemos reagir diante dos graves problemas sociais e econômicos que essa pandemia está gerando? Então, eu sei, temos que conversar com as pessoas, não podemos fazer nada além daquilo que o sacerdócio geral de todos os crentes nos incumbe, todos nós somos responsáveis. Mas, como igreja, o que poderia ser feito diante de tudo isso que está acontecendo? Eu acho que, primeiro, é pregar o Evangelho. O Evangelho está acima. E o Evangelho também vai motivar as pessoas na ação, né? E a gente tem percebido sempre que onde existem dificuldades, as pessoas também vão se sensibilizando muito mais, né? Eu conversei hoje com uma pessoa, ela disse assim que ela percebeu o quanto nessa época as pessoas estão ajudando, estão mais abertas também a contribuírem, a ofertarem, a ajudarem, se colocarem junto ao lado daqueles que sofrem, né? Então, por si só, o Evangelho nos motiva também a olhar além de nós, para as pessoas que estão ao redor, né? Então, acho que o primeiro ponto é o Evangelho, pregar o Evangelho, falar da vontade de Deus, e através, então, do Evangelho, motivar essas ações que acontecem de muitas formas. Às vezes são questões, são gestos muito simples. Nós costumamos ver muitas coisas nos meios de comunicação, mas tem muita coisa que acontece aqui na vizinhança, né? Eu sempre digo assim, a melhor ação que a gente faz é aquela até onde os nossos braços alcançam, até onde os nossos olhos enxergam. Então, muitas vezes, as coisas acontecem a partir de uma resposta do Evangelho, do amor de Deus, né, que as pessoas sentem de Deus, e elas fazem isso ali onde elas estão. E isso não é publicado, isso não é divulgado, mas isso acontece. Então, eu creio que sempre acontecem muitas ações. Então, isso precisa ser motivado. Eu sempre digo assim, é muito fácil ajudar os de fora. Difícil, às vezes, é ajudar os de dentro, os próximos, né? Aqueles que estão perto, né? E especialmente quando eles também não nos dão, por exemplo, não nos dão mídia ou like, né? Mas que nos dão alegria de poder estar aí ajudando, né? Porque eu sempre digo, né, nós somos, nessa época da pandemia, nós somos provados na fé, né? Então, diante das dificuldades, nós temos que dar respostas. Eu digo, é fácil dizer eu acredito em Deus quando tudo é perfeito, é fácil. Agora, quando vem as dificuldades, então nós somos provados. Da mesma forma, o amor. É fácil amar quando é perfeito, quando é bonito. Mas o verdadeiro amor, ele é provado na dificuldade. Então, eu penso assim, sempre com relação a mim, e não é fácil, a gente precisa refletir isso também a partir da gente, né? Até que ponto a gente tem conseguido amar verdadeiramente. Ou seja, amar o outro nas suas dificuldades, nas suas diferenças, especialmente nas suas diferenças e carências, né? E o Evangelho nos faz, né? O Evangelho, o exemplo de Jesus nos faz justamente olhar para essas pessoas mais pequenas, mais sofridas, né? Porque Jesus diz, sempre que o fizerdes a esses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, né? Então, ali que estão as grandes respostas de fé e de amor. E como igreja, nós temos que incentivá-las. Por isso, assim, eu não acredito que, assim, eu não posso te dizer hoje aonde, como exatamente, né? Porque os exemplos são muitos e eles perpassam
o coração também daqueles que são tocados pelo Evangelho, né? Então, eles são muito grandes, né? Os nossos olhos não enxergam tudo. Mas é ali que eu acho que está focado, né, a presença de Deus, a motivação, a diaconia, os pequenos sinais e gestos que acontecem até lá onde os nossos braços alcançam, os nossos olhos enxergam e até os nossos ouvidos escutam, né, ouvem, e talvez até onde nossa boca fale, né? É ali, né? Isso às vezes não é longe, isso é perto. E esse é o grande desafio, o perto. Que legal, Diácono Dirceu. Fica claro para nós que a tarefa diaconal é uma tarefa de todos e de cada um, todas e cada uma de nós. Então, eu acho que resta dizer mãos à obra, né? Vamos colocar a mão na massa, do reino, né? Que certamente vai trazer o seu resultado em tempo oportuno. E tem tantas atividades, tantas coisas, tantas ações das nossas paróquias que a gente não conseguiria aqui enumerar todas, né? Cada um está tentando fazer o seu melhor nesse tempo e colaborando, seja com campanhas de doações de alimentos, mantimentos, agasalho e tantas outras coisas. E as pessoas estão empenhadas, ajudas a hospitais, a asilos e assim vai. Tenho certeza de que o povo de Deus tem feito a sua parte, né? E como assim você tão bem coloca para nós. E por falar nisto, né? Por falar em ajuda, em um jeito diaconal de ser, eu me lembro que o Cefap esses dias andou abrigando também o pessoal da NUPAI, né? Os nossos vovós da NUPAI, pessoas da terceira idade, que estão naquela instituição de longa permanência, tiveram que buscar um local e procuraram o Cefap, então, para alugar e poder ficar por um tempo, né? Creio que isso trouxe também um monte de desdobramentos para o povo que administra o Cefap, né, Nilo? Pastor Nilo? E isso demanda cuidado, atenção e também empenho para que possa acontecer. Mas eu queria emendar com isso, o Nilo vai conversar conosco, algumas outras questões, porque o Nilo é professor também. E lá nas escolas, vemos que elas também estão empenhadas em transmitir conteúdos, a se reinventar. Nós, como igreja, estamos tentando nos reinventar. Esta live aqui é um exemplo disso, né? A gente tenta chegar perto dos nossos membros através da internet para trazer para as pessoas também essa mensagem de esperança, de confiança e de segurança diante da pandemia, né? E manter as pessoas informadas, porque a informação hoje é muito importante. Mas as escolas, pastor Nilo, então estão empenhadas nisso também, né? De se reinventar para chegar até os alunos. Também a gente vê, você também tem a formação de catequista, pastor Nilo. Um olhar de um catequista também é importante para nós. O ensino confirmatório está acontecendo à distância. E eu queria também que você desse uma pinceladinha para nós sobre o Cefap. Cefap que é tão importante, um centro de formação de nossa igreja, né? Centro Evangélico de Formação e Apoio Pastoral e Popular. Como, pastor Nilo, está esta situação também do Cefap, quanto à manutenção do Cefap, visto que nós não podemos ter mais atividades presenciais? São um monte de perguntas e eu gostaria que tu fosses breve. Obrigado. Você me questiona aí com as 3 questões, mas vamos tentar encaminhar. Primeiro, como vai a nossa casa de formação? Como vai o Cefap? Lembraste bem, Marcos, que no dia 23 de maio, um sábado à noite, um sábado chuvoso, nós, de repente, aqui tivemos
o contato da parte do presidente da NUPAI, que é o nosso núcleo de amigos aos idosos, uma live bem legal aí desenvolvida nesses dias, né? E esse núcleo, então, que a gente não gosta de dizer o asilo, né? Porque asilo sempre cheira um pouquinho mal, lá vai alguém que não tem outro lugar, então vamos colocá-lo no asilo. Mas o núcleo de profissionais amigos do idoso é, de fato, uma instituição que procura zelar da melhor forma possível para que a pessoa idosa tenha um lar, um lugar especial, muitas vezes, quem sabe, até melhor, não existe melhor, mas eu gosto de arriscar e dizer isso. Aquele lugar que dentro de casa, que dentro da família, não lhe foi possível dar. Então, isto é o núcleo de profissionais amigos dos idosos. E assim foi, então, que naquele sábado à noite, chuvoso, frio, do mês de maio, a presidência ligou. Seu Nilo, como é que é? Nós precisamos do Cefap para levarmos para lá os 44 abrigados da nossa casa. Isso é possível? Bueno, eu levei um susto. Mas aí pensamos um pouquinho, telefonei para alguns companheiros da nossa diretoria, porque nunca quero tomar nenhuma decisão sozinho. E então, dessa forma, um pouquinho depois das 22h30, eu comuniquei ao presidente do NUPAI que o Cefap estava disposto a aceitar esse desafio de abrigar os 44 idosos que precisavam se mudar do morro onde hoje estão abrigados e precisavam ser abrigados no Cefap. Então, daquele momento até o meio-dia de domingo, dia 24, nós fizemos pequenas mudanças e acolhemos os 44 idosos, mais os profissionais, e naquele momento sabíamos que 26 idosos haviam testado positivo, sendo que desses 26, então, né, pastor Marcos, tivemos os 4 óbitos que continuam na listagem oficial dos óbitos do município de Palmitos. Todos eles, então, os 4, foram abrigados lá algumas poucas horas, alguns outros poucos dias, mas os 4 óbitos de Palmitos estiveram conosco, passaram, lamentavelmente, também pela nossa casa. E aí, então, até o dia 9 e 10 de junho, nós tivemos, então, a presença das equipes e de todos aqueles que puderam fazer do Cefap o seu segundo lugar de permanência. Mas já, então, quando se testou e se pôde fazer a mudança de volta, após os preparativos lá da casa e a higienização, então, devagarzinho, dos 40, então foram devagarzinho retornando para o velho Hospital São Domingos, então, no outro morro da entrada da nossa cidade. E isso só foi possível, né, pastor Nilo, porque
o Cefap não estava em funcionamento, porque nós estamos nessa questão do distanciamento, né, social necessário para o cuidado da saúde das pessoas. E agora, com o Cefap, já que os nossos idosos, então, voltaram lá para Nupai, como é que está o Cefap diante desta realidade aí de não ter atividades presenciais de formação nessa casa? Então, logo após a saída dos idosos, só queria concluir isso, nós, então, higienizamos toda a casa, veio uma equipe da vigilância sanitária, fez, então, todo o processo de higienização, e nós, como não temos nenhuma atividade presencial, estamos vivendo um momento bem complicado. E por isso, queria agradecer, pastor Marcos, todas as comunidades que também no mês de abril enviaram a sua oferta ao sínodo. Esta oferta, então, nos mantém, pelo menos até o momento, com todas as dificuldades, porque agora, nesse momento, temos um compromisso com o nosso caseiro e a sua esposa, que nós também não queremos simplesmente cortar o contrato, porque aí amanhã depois nós vamos ter que correr novamente atrás de alguém. Por isso, está difícil, mas eu agradeço às comunidades, às paróquias, pelas ofertas, pela coleta enviada, e principalmente os colegas, membros da diretoria, que têm, então, contribuído para que o Cefap continue, eu sempre digo, de portas abertas. Qual é a nossa função nesse momento? Além das atividades de higienização, nós também estamos fazendo pequenos reparos, pequenas coisas, né, que mantêm, então, a casa um ambiente legal. E eu convido, principalmente quem é de perto, né, com todas as regras do distanciamento social, se alguém quiser subir lá com os grupos, com os cuidados, que pode fazer isso andando, caminhando pelos campos e assim por diante. Então, o convite permanece, mas sempre, né, Marcos, dentro das regras legais do distanciamento social. Que legal, pastor Nilo. De uma forma rapidinha agora, para a gente poder passar para os demais, que o nosso tempo está correndo. Pastor Nilo, sobre a questão dos professores, né? A gente percebe que eles estão se esforçando de uma forma muito, muito bacana. Também ministras da ESLB estão tentando se reinventar. Como é que vocês estão vendo aí, como professores e professoras, essa questão? Então, todo mundo já conhece, quem também é pai, né? Ou então, pelo trabalho do ensino confirmatório, estou vendo aqui a Márcia Esquena, né? Que deve estar nos escutando. Eu sei que é um grande desafio a gente ensinar, a gente processar os conteúdos e a amizade, eu gosto de dizer assim, para o ensino confirmatório, para o culto infantil, para a juventude, para especialmente as nossas diretorias, para a nossa oase, né? E eu gostaria de dizer que esse desafio está premente também nas escolas. Não está sendo fácil. O nosso secretário de Educação e o nosso governador, a partir de hoje, deu uma semana de férias, vamos chamar assim, para que alunos e professores possamos rebobinar um pouco as nossas baterias. Porque sabemos que o processo não vai ser de uma hora para outra um retorno. E mais do que isso, nós tivemos, lamentavelmente, em Palmitos, em duas escolas com as quais a gente lida, o
ciclone bomba, né, pastor Marcos? Sim. A neta não tem escola nos próximos tempos, Cisa Isabel. E não foi só o ginásio de esportes, mas as salas de aula foram atingidas. E a escola onde eu, no momento, cumpro 16 horas de aula, ela não pode ser, na sede Oldenburg, ocupada. Está proibido. Aquilo que ficou da escola pode, uma hora para outra, cair e, inclusive, machucar, matar pessoas. Então, a melhor coisa que tem é nem ir muito perto lá naquilo que sobrou. O Estado tem 60 dias para fazer o projeto e em 180 dias, conforme as promessas da Secretaria de Educação, a sede Oldenburg terá que ter construída em 180 dias uma nova escola. Então, gente querida, tudo isso, quando eu saí da escola, eu fui um dos últimos que saí, quando fechamos, a escola não existe mais, Marcos. A escola se foi. E aquilo que ficou foram os alunos. Aquilo que ficou foram os colegas professores, a direção. E aí nós levamos tudo o que sobrou para o ginásio de esportes. Lá está o que sobrou da nossa escola. Então, o desafio, queridos colegas, é tu começar de novo, do outro jeito, pela internet, e, além disso, começar numa escola que ainda não está construída. Então, o desafio tem encontrado crianças, pais, né? Hoje ainda no mercado, no pouco preço. Ô, seu Nilo, quando é que a gente volta? E aí eu tenho que, né, com todos os cuidados da pandemia, eu tenho que dizer, olha, meu querido, não vai ser de uma hora para outra. E aí você imagina, né, Marcos, dizer isso para uma criança de 6, 7 anos, que gostaria de ir para a escola, mas não tem aula, não tem escola, e a escola caiu. Então, e imagina isso, né, essa dificuldade, esse sofrimento dos alunos de não sentir mais esse prédio ali, né? Também eu imagino como está sendo difícil também para os nossos confirmandos e confirmandas, né? Ter essas aulas à distância não é a mesma coisa que uma aula presencial, que um contato, que essa questão afetiva faz falta, né? Próxima, a convivência com as crianças. Eu imagino que não só o ensino confirmatório, mas toda a nossa igreja sente saudades, todo o nosso povo sente saudades das atividades presenciais, especialmente dos cultos. Mas eu imagino também que a gente deva dar devida atenção à gravidade que esse momento está apresentando e tentar enfrentar isso, né, pastor Nilo? Certo. Mas então eu lhe agradeço. Eu queria colocar a questão do meu ministério, né? Sim, pois não. Eu sempre fui alguém que coloquei, olha, temos que ter esperança, vamos em frente, minha gente, vamos pegar o carrinho de mão, vamos fazer o que dá. E nessa semana ali em Três Pinheiros, viu, Evandro? Conversei com uma família querida, que você também fez um contato, e o seu Keila, né, me lembrava o nosso tempo de juventude evangélica, quando eu vim para cá em 74, 75, e nós, para fazer o campo de futebol da juventude evangélica, a gente não tinha patrola, trator, esse negócio era muito moderno. Então, o que a gente fez? Como é que a juventude da Três Pinheiros fez? Nós, na base do carrinho de mão, da carroça, da pá, nós carregávamos terra e pedras para fazer a base do nosso campinho de futebol. Quer dizer, se isso era possível lá em
em 74, 75, nós agora somos convidados de continuar fazendo aí o possível para evitar novos contágios, em primeiro lugar, mas de semear o que também o diácono Dirceu nos disse, né? Nessa esperança legal de construir sinais bonitos para a continuidade. Que legal. Pastor Nilo, muito obrigado pela sua contribuição aqui conosco também. Falando do pastor Evandro, né? Eu também estive lá na família de Dona Vilma, onde vocês dois estiveram também, né? Então, nossos queridos hospitalizados, precisando de cuidado, de carinho, de apoio. Há poucos dias, nós estávamos conversando com o pastor Evandro numa live a respeito da NUPAI, e também das casas de longa permanência para idosos. O pastor Evandro teve uma experiência muito bonita no Pela Betânia. E a gente está falando sobre olhares diversos, um diácono, um catequista, pastoras, pastores, e o pastor Evandro teve essa oportunidade de ter esse olhar diferenciado também no cuidado para com as pessoas da terceira idade que estiveram lá no Pela Betânia. Pois sobre isso, eu gostaria de perguntar, frente a essa pandemia, pastor Evandro, que nós estamos vivendo, como cuidar bem para que os nossos idosos não sejam expostos ao coronavírus? E de que forma nós podemos colaborar para melhorar a qualidade de vida deles nesse tempo de isolamento social? Então, eu queria que esse seu olhar também, dessa sua proximidade, desse seu cuidado com as pessoas da terceira idade, pudesse trazer para nós também luzes de como nós podemos cuidar bem desses nossos queridos e queridas da terceira idade. Boa noite, pastor Evandro. Não estamos escutando. Precisamos escutar. Liga o som lá. Boa noite, pastor Marcos. Boa noite. Oi. Boa noite, pastora Neida. Boa noite, Diácono Dirceu. Boa noite, pastora Giovânia. Pastor João, pastora Sônia. E com 2 títulos, pastor e catequista Nilo. Então, tá bom, obrigado. Vamos lá. Eu estive em 2 momentos no Pela Betânia, em 2008 e depois em 2016, já me preparando para quando eu chegar na fase da pessoa idosa. Então, eu estou expert nisso aí. Mas vamos lá. Eu creio que falar na pessoa idosa é um tanto quanto estranho em isolamento social, né? Até porque isolar o idoso, isso então não é vida, né? Eu creio que idoso e isolamento social são coisas antagônicas, né? Não dá certo, não funciona. Mas essa pandemia, esse isolamento social no qual nós estamos passando, nós vimos tantas possibilidades que nós temos de estar junto com os idosos, tantas notícias que circularam e também tantas criatividades que foram possibilitadas de estar junto com as pessoas idosas. Algumas pessoas não querendo infectar os idosos, nem também ser infectados, parece que, já que o idoso é uma pessoa de risco, né, isolaram as pessoas idosas. Mas rapidamente, então, pessoas tiveram um olhar com as pessoas idosas e dali, então, saiu várias criatividades. Aqui em Riqueza, por exemplo, um jovem chamado Gabriel Herbst, creio que também copiando, né, outras ideias que nós vimos por aí, pediam para que os idosos colocavam, se queriam fosse fazer compra, fazer a sua lista, deixar na caixinha do correio ou pendurar na grade, em algum lugar na varanda, né, para não ter contato com os idosos, para não infectar, mas também para não serem infectados. Acho que isso foi uma bonita e uma ideia interessante. Vocês me escutam? Sim.
Certo, pastor? Também não sei se tem algum idoso que não saiu de casa ainda nesse tempo de isolamento social. Tanto que foi pedido, mas a gente vê alguns idosos andando na rua. Mas eu creio que se ainda não teve nenhum idoso que não passeou ainda na rua, eu creio que uma forma também de continuar essa vida saudável para eles é descobrirem horários alternativos de passear, de brincar, né? Ou se pessoas desejam fazer visita para os idosos, fazerem visitas de uma forma diferente, né? Ligar, ou vai na casa e na grade fica numa certa distância, né? Para poder visitar, para não deixar os nossos idosos num isolamento. Eu, quando ficar velho, não quero ficar isolado, né? Sozinho. Então, eu já estou com a minha preocupação lá no futuro. Mas tenho certeza também que todas as famílias, elas estão descobrindo uma forma criativa de melhorar a qualidade de vida dos seus idosos. A gente pode ver Brasil afora essas ideias. Creio também que a igreja recentemente também lançou uma cartilha também com relação da preocupação com a pessoa idosa, e nós como pessoas cristãs, então vamos aprender, né, dentro desse tempo de pandemia, como também melhorar a qualidade dos idosos, porque creio que fazia tempo que os idosos não eram pauta, né? Papa Francisco, quando da sua entronização lá em Roma, ele disse para a gente não colocar de escanteio tanto os jovens como os idosos, né? Para a gente também usar e aproveitar eles, né? Não deixar essas pessoas à margem, né? Então, pelo jeito, nós precisou vir essa pandemia para a gente ter um olhar com mais cuidado, com mais amor e com mais preocupação também com relação aos idosos. Que bom. E que bom quando a gente pode se dar por conta de que, como famílias, nós temos a nossa responsabilidade não cessa para com os nossos anciãos e anciãs, a gente ainda precisa cuidar deles de uma forma bem especial. Então, essa criatividade da qual o pastor Evandro nos fala é algo que também pode brotar de cada pessoa, de cada lar. Cada situação é uma situação específica e a gente sempre precisa estar de olho na forma como nós podemos. Talvez não temos como acabar com o distanciamento social, mas nós temos como tentar nos tornar mais próximos, mantendo o distanciamento social. E isso que o pastor Evandro nos sugere de usarmos a criatividade é algo fundamental. E criatividade, obrigado, pastor Evandro, criatividade é algo próprio, né, das atividades da igreja. A pastora Sonja, né, a gente vê que ela tem uma criatividade toda especial. Esses tempos nós fomos lá, pastora Sonja, pastor João, né, nós fomos lá em Erval Seco, e estivemos no encontro de casais lá. A gente saiu encantado de tantas novidades e coisas bonitas que eles trouxeram, né? Eu fico imaginando para dentro das nossas atividades da igreja, grupos de mulheres, estudos bíblicos, encontros de jovens, os casais, enfim, tantas atividades tiveram que ser cessadas. Porém, a gente não deixou de trabalhar, né? A gente teve que cuidar dessas pessoas igualmente. Eu vejo que todos nós tivemos que aprender a usar novas tecnologias para nos comunicar melhor com os membros, levando a palavra de Deus ao coração de tantas pessoas. Mas dá aquela saudade, Sonja, não dá? De estar junto com o povo? Muita saudade e haja criatividade para esse tempo. Além de aprender a lidar com essa tecnologia, por exemplo, fazer uma live, né? Sabendo que gente de norte, sul, leste, oeste, tem gente da paróquia de Funil, onde eu fui pastora, aí conectado, eu estou bem feliz com isso, então, e com o coração a milhão, né? A gente não sabe nem o que pensar e o que dizer. Mas com relação aos grupos, né, eu penso assim, com essas visitas que o Evandro já disse, né, essas formas criativas de a gente ir ao encontro das pessoas, a gente tem sentido essa sede de estar junto.
E essa ânsia pelo abraço, né? Essa ânsia pelo sentar e conversar e contar as suas coisas, a sua vida e como é que está se sentindo, né? Hoje mesmo, de tarde, eu fiz algumas visitas e as pessoas estão, assim, ansiosas, né, por este retorno. Mas a gente sabe, por tudo que a gente está ouvindo, que isso não é possível assim, fazer, de repente, de um dia para o outro, dizer, bom, agora retomamos a milhão, vamos abrir a nossa agenda e vamos ver quais são as atividades que vêm, né? A gente sabe que vai ter que ser bem mais devagar, né? Cada coisa no seu tempo, e muitos grupos talvez não vão ser possível ainda retornar, por exemplo, da terceira idade, ao ASE, que tem um bom número de pessoas idosas, né? E algumas, inclusive, com uma saúde mais frágil. Então, também vamos ter que encontrar formas bem criativas, né? De como fazer esse retorno, de que forma, e quando estivermos juntos, como realizar este encontro, né? Quais são as maneiras, quais são os cuidados, e como fazer esses cuidados sem ser uma coisa doída, né? Porque muitas vezes, que nem a gente vai fazer uma visita, é doído não poder dar a mão, é doído não poder abraçar, né? Onde a gente precisa manter aquela distância. Então, como realizar esses encontros? E eu fiquei me perguntando, né? Eu não tenho a resposta ainda. Eu penso assim que isso vai ser construído com cada grupo, né? Cada grupo tem a sua dinâmica e também a sua realidade, na questão de idade e circunstâncias. Por exemplo, o João e eu já conversamos encontros de família que acontecem dentro das casas das pessoas, né? Numa forma de rodízio, a gente nem consegue imaginar acontecer este ano, né? A proximidade é muito grande, pelo menos uma hora de inverno, nem pensar, né? As casas também têm um espaço menor. Como fazer isso? Levar para dentro do salão comunitário, esperar o verão e ir para debaixo de uma árvore? Bom, isso está me surgindo aqui agora, né? Nós vamos ter que, acho que dentro da caminhada e da dinâmica de cada grupo, encontrar formas. Eu acho que essa criatividade, né, que o Evandro acentuou bastante, que surgiu bastante, que acordou bastante, né, na gente, de como lidar com todo esse tempo, vai precisar acontecer não só da nossa parte como ministro e ministra, mas ter uma construção em conjunto de cada grupo, né, a liderança de cada um desses grupos, e sentir e ver como é que a gente vai retomando isso, né? Mas estamos membros, né, as pessoas, mulheres, homens, crianças, jovens, as pequenos, a gente se encontra, eles estão sedentos pelo seu culto infantil, pelo seu encontro, né? Acho que todos nós, e pastores, ministros e ministras, uma sede muito, muito, muito grande de estar com o povo, de estar com as pessoas, de vivenciar esse estar junto, né? Grudadinho. E uma das coisas que eu penso que talvez será o tema dos primeiros encontros, principalmente, é essa catarse, esse desabafo, esse colocar para fora tudo que a gente vivenciou, sentiu e está sentindo nesse tempo de pandemia, e que lição nós podemos tirar de tudo isso. Acho que é um tema, assim, né, a partir de textos bíblicos, através de dinâmicas, a gente ter esse espaço do desabafo, do colocar, do abrir o coração, falar da sua história, da sua vivência como família. A gente tem várias famílias que tem alguém que é profissional de saúde, vivencia de um jeito. Tem outros que acham que isso é bobagem, que não é bem tudo isso que estão pensando, outros já têm muito medo, né? Então, como vivenciar isso nos grupos, como trabalhar isso tudo, e como é que a gente pode sair melhor disso tudo, né? Como é que a gente pode crescer como pessoa cristã e como igreja, como comunidade, como grupo em si. Certamente um grande desafio para todos e todas nós
está posto aí, né, Sonja, de a gente poder trabalhar para se tornar próximo e compreender conjuntamente o que está se passando à nossa volta e tentar nos ajudar uns aos outros a superar esse momento difícil que enfrentamos, né? Reaprendendo a conviver de uma maneira também diferente. E essa questão que tu colocas para nós... Oi? Oi? Muito lado a doença no sentido emocional, tem muita coisa aí que não está trabalhada e que está guardada dentro da casa, né, do coração das pessoas, e a gente precisa ajudar a trazer e a trabalhar isso. Eu penso partindo de nós mesmos, né, porque às vezes a gente se acorda e diz, ai, podia ser só um pesadelo, está tudo normal. Não é, e a gente precisa vivenciar, inclusive, os nossos próprios medos, né, as nossas limitações, né, e também ajudar os outros a lidar com isso. Nós passamos por um pesadelo, como você coloca aí, agora, na perda do sogro, né, o pai da pastora Neida. E foi um momento bem difícil, foi sepultado com suspeita de Covid, e aí todos nós sabemos que aí o mundo vira de cabeça para baixo, porque nem se despedir a gente consegue direito. Eu queria, devido ao tempo, que nós já estamos aí com 1 hora e já extrapolando nosso tempo, mas nós vamos aproveitar o tempo que a gente precisar, né? Só vou tentar dar uma aceleradinha aí, para que a gente consiga contemplar os demais também, né, nesse nosso diálogo. E depois a gente ainda pode, talvez, ter uma outra palavrinha adiante, né? Bom, eu queria ver sobre essa questão, pastora Neida, né? Que essa perda que se teve como família. O Leco, como ele era conhecido, Erno Altefop, ele faleceu vítima de uma doença pulmonar, mas foi sepultado com suspeito de Covid. Necessário que fosse assim, porque vai que fosse a Covid, todas as pessoas que tiveram contato com ele poderiam contaminar outras pessoas. Então, entendemos como família esse protocolo adotado pelo pessoal da saúde e estamos plenamente de acordo com ele, né? Foi necessário. Depois veio a notícia de que não era Covid. Então, para nós, isso também foi algo que nos aliviou bastante, aliviou todas as pessoas que tiveram contato com o Erno, né? Mas foi um tanto quanto traumático para a família. E apesar de todos nós entendermos esses protocolos, pastora Neida, que eles são absolutamente necessários, há muitas famílias que vêm sofrendo com essa doença, que não conseguem se despedir de seus familiares. Você viveu bem intensamente essa situação. Tu poderias nos ajudar a entender um pouquinho mais, talvez, como a igreja, como nós como igreja, podemos nos auxiliar num momento como este, em que o contato físico é proibido, em que a proximidade, até mesmo as despedidas, são muito limitadas? Pois bem, quando a gente perde um familiar, é duro, é pesado, é difícil, e encurtar uma despedida, ou encolher uma despedida de forma breve, é mais difícil ainda. A gente era sabedor de que o pai tinha um enfisema e que há 19 anos ele já vinha acompanhando e a gente conhecia toda a situação dele. Tivemos muitos cuidados, ele acabou tendo que fazer 2 cirurgias, agora maio e junho, e isso acabou afetando todo o organismo dele, né? E no finalzinho da sua vida, a gente achou assim que a gente poderia, pelo menos, conceder para ele uma morte digna, em um hospital, com o soro, com profissionais
para que ele pudesse partir desse mundo sendo amado, sendo muito cuidado, como foi. Só que quando a gente levou o pai, ele entrou numa ala onde ali iriam as pessoas que eram suspeitas de Covid. Também havia uma outra ala onde haviam as pessoas com o Covid e também a UTI. Então, essas últimas horas, meu pai ficou ali. Foi bem atendido, foi muito bem cuidado, pude ficar com ele. Mas é um lugar muito, muito isolado. Você não vê ninguém, você fica literalmente trancado num quartinho pequeno, você olha pelo vidro, as pessoas circulando, e é uma sensação de muita dor, né? de impotência, onde você não tem mais a tua família junto contigo. E eu fui a família do meu pai naquele momento. E posso dizer que foi um privilégio acompanhar meu pai nesse momento. E ouvir dele, ainda horas antes, quando eu pedi para ele dizer assim para mim: pai, tu tens alguma coisa que tu gostaria de dizer para mim antes? Que talvez seria importante para falar para a gente, para a família, para mim. Aí ele disse: eu fui uma pessoa muito feliz. Isso nos deixa com muita paz no coração, porque ouvir isso de alguém no leito, antes de morrer, eu fui uma pessoa muito feliz, isso faz com que a gente também sente que ele conviveu, que ele teve muitos amigos, ele fez muitas amizades, tanto é que a gente recebeu muitas mensagens de perto e de longe, do exterior, de pessoas queridas que souberam do falecimento dele. Como músico, como gaiteiro, ele era uma pessoa, como disse uma amiga minha, de sorriso fácil, onde chegava, cativava as pessoas, procurava fazer novas amizades, era uma pessoa muito aberta, muito simples, mas onde chegava, abria caminhos onde ele podia conviver, compartilhar e falar aquilo que, com os seus dons, através da música, aquilo que ele sabia fazer de melhor. E uma das coisas que ele pôde fazer muito nesses últimos anos foi tocar na igreja, que um tempo atrás ele morava muito distante, mas esses últimos anos, praticamente 19 anos, ele pôde sempre levar o seu acordeon, o seu teclado para a igreja, e ali servir a Deus através da música. Pois bem, o sepultamento é um rito de passagem, e quando a gente realiza o sepultamento de alguém, a gente procura fazer com que a família se sinta cuidada. E penso que nós, ministros da ISLB, procuramos fazer isso também. Mesmo que é breve, mesmo que é curto, a gente tenta levar para a família uma palavra de esperança, uma palavra de bênção, uma palavra de amor e de cuidado, porque a vida continua, mesmo que ela é breve, mesmo que a despedida é rápida, nós, como ministros, procuramos com muito zelo fazer isto para as famílias que estão passando por essas situações. Nós mesmos tivemos que assumir o sepultamento, fizemos de uma forma muito simples, bem familiar, bem talvez ainda dizer que, como igreja, né, como é que a gente pode ajudar? Acho que a pergunta que o pastor Marcos dirigiu, né, de que forma a gente pode ajudar? Imagino que os cultos que nós realizamos, mesmo que virtuais,
Ali a gente pode lembrar o nome das pessoas que faleceram, um breve histórico da sua memória, né, da sua história, né, e orar pelas famílias que estão em casa, que não podem vir para a igreja. Acho que é uma das coisas mais bonitas que nós podemos fazer como igreja, como ministros, neste momento. Dedicar uma bênção e pedir que Deus cuide ali onde as pessoas estão, porque o culto também acontece lá na casa, onde as famílias ouvem a palavra, onde elas se reúnem e ali também partilham as suas dores. Outra forma também de nós podermos ajudar, e está sendo muito bem usado com as redes sociais, onde a gente pode enviar uma palavra de consolo, ou alguém dizer, olha, eu lembrei de você, eu me coloco do seu lado, eu estou solidária com a tua dor. Isso é muito importante a gente receber. Isso nos confortou de forma muito forte esses dias que a gente esteve sozinhos, né, com a nossa família. Né? Um telefonema faz bem, pode ser curto, pode ser até em forma de oração, é uma forma também de nós ajudar aqueles e aquelas que passam por um momento, por um temporal desses. Né? Isso traz alento, isso traz também esperança. E a oração em família. Nós exercitamos muito a oração em família, com a minha mãe, com a minha irmã, com todos aqueles que vinham se achegando de forma bastante limitada. Procuramos sempre valorizar cada momento, em cada refeição, pedindo que Deus nos carregasse nesse momento e que Ele nos fortalecesse também como família, para que nós permanecêssemos unidos e que nós levássemos adiante também o sonho daqueles que partiram. Uma das coisas que talvez é uma ideia, talvez alguém já tenha até feito isso, como amenizar a dor daqueles que ficam e que não têm esse ritual, né, da despedida. Quando você faz um sepultamento normal, você tem um livro lá na entrada, você pode assinar, você pode colocar o seu nome, que você esteve presente. Então, tem muitas formas da gente vivenciar o luto. E hoje não pode mais ter livro, não pode ter folha de canto, não pode cantar, enfim, muitas coisas a gente não pode fazer. Então, nós pensamos que a minha mãe pudesse fazer um diário, onde ela pudesse escrever em poucas linhas quem ligou, quem mandou uma mensagem, ou quem trouxe um abraço daqueles de longe, né, de 2 metros, ou aquela vizinha que traz o pão, a geleia, ou uma fruta para compartilhar e dizer, olha, eu estou aqui, se precisar de alguma coisa, me coloco do teu lado. Né? Então, tudo isso nós podemos, talvez, num pequeno registro, talvez materializar esse momento. E creio que talvez seja uma ideia para outras pessoas, para outras famílias que vão passar por isso ou que também estão enfrentando essa situação de perda. É difícil, mas a gente precisa esperançar e achar um jeito diferente, um jeito novo de viver o luto de forma digna, não com menos intensidade, mas com muito respeito, com muita dedicação e com muita oração. E uma das coisas que nos marcou bastante também foi pessoas de muito longe, Inglaterra, de vários países, de várias regiões do Brasil. O Leco era muito conhecido em tudo quanto era canto, gaiteiro, imagina, né? Então, onde tudo chegou, o som da gaita dele. Mas lá da Inglaterra, uma pessoa, então, contou, também outras pessoas aqui do Brasil contaram a convivência que tiveram com ele, uma história.
Isso foi muito confortante, especialmente para a dona Leocádia, né? Minha Sim. sogra. Eu acho que a gente precisa reaprender a contar histórias, lembrar das coisas bonitas que se passaram e dignificar a vida daqueles, porque não são números, né? Essas pessoas. Eu digo que o Leco é uma vítima da Covid, porque todos nós somos vítimas hoje, porque nem sequer nos despedirmos dignamente, pelo menos de uma forma como eles mereceriam. Vamos dizer, dignamente a gente se despede, mas da forma como eles mereceriam, a gente não consegue. Certamente seria um dos maiores sepultamentos que Sulina já teve notícia, porque ele era muito conhecido mesmo. Mas a gente precisa aprender a recontar, a valorizar aquilo que se passou dos nossos entes queridos. Tanta coisa a gente tem para falar ainda, mas eu não quero deixar a pastora Neida, mesmo sentindo, né, Talvez dizer, pastor, da gratidão por todos aqueles que estiveram junto conosco, a comunidade da Sulina, tem gente nos acompanhando hoje à noite também. O carinho, o cuidado também com a minha mãe, com minha irmã. Nossa gratidão de coração. Obrigado, gente. Pois é, então nós vamos seguir adiante aqui também, devido ao adiantado da nossa hora. O pastor João, nós queremos também ouvi-lo, ele tem uma experiência interessante também como pastor sinodal. Lá do sínodo, foi no Planalto, pastor João? Planalto Rio Grandense. Não estamos escutando. Planalto Rio Grandense, sim. Planalto Rio Grandense. Pois é, você imaginava já que isso poderia acontecer, essa situação toda que nós estamos vivenciando? Que chegaríamos numa situação como essa de hoje, de distanciamento social, de não poder realizar cultos? E tu já imaginou que isso poderia um dia acontecer? Pois é, eu acho que não é só nós, ministros e ministras, mas também todas essas pessoas que nos ouvem, nossos familiares, enfim, cada pessoa a gente não consegue nem imaginar isso tudo, né? Vocês sabem que eu estou há 8 meses de terminar o tempo do ministério. Por um lado, um pouco triste também, né? Estar vivenciando isso nesse tempo quando a gente deveria estar, cada celebração, cada abraço, estar imaginando, olha, esse vai ser o último, a gente vai estar aí, ou um dos últimos abraços, né? E agora a gente está, então, se segurando aqui em casa, ficando também imaginando, bom, agosto está aí, né? E agosto a gente, então, pelo menos está com alguma coisa, alguns batismos, alguma situação assim que a gente possa estar junto das pessoas. Mas a gente não consegue imaginar, né? A gente não tem nem como passar na cabeça tudo isso que a gente está vivenciando agora, de dor, de angústia, também de se ficar em casa, a gente que já está também nesse grupo de risco, né? A gente então fica assim bastante preocupado, mas temos que ir levando. Deus está permitindo, Deus também permitiu que fosse esse o tempo da despedida aqui nessa paróquia tão querida de Erval Seco. Então, da maneira como está sendo possível, volta e meia a gente lembrando, deixando um abraço, vendo aí, agora aparece aqui a Vone Michel, que está nosso membro aqui de Erval Seco. Então, cada uma das situações que a gente pode levar uma palavra, escutar uma palavra também está sendo bom, né? Tá a gente podendo, desculpa, Neida, dizer assim, mas a gente levar esse luto que a gente tem aqui, da gente, então, né, dessa poder não se estar com as pessoas aqui, também acaba sendo uma maneira de a gente estar num luto assim, né? Mas a gente tem que ir para frente, né? Como Deus permite que a gente também consiga vivenciar esses últimos tempos aí, né? Uhum. Pois é, pastor João, os casos de coronavírus, pelo jeito, antes o Nilo falava, pastor Nilo, a gente fala de Nilo porque é vizinho aqui, então a gente acaba não mantendo formalidade. Mas, enfim,
O Nilo falava antes de que os casos estão aumentando. Aqui em Palmitos também, ontem ouvimos o prefeito em exercício, né, o Mário, apelando para as pessoas manterem o distanciamento social, apelando para não haver festas, não haver essas visitas que acabam trazendo a contaminação. Nós vemos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, especialmente, os números de mortes disparando vertiginosamente, 170%, se não me engano, aqui em Santa Catarina. Nós temos aí mais de 1.000 mortes por dia. Isso não é brincadeira, isso é uma preocupação que nos acompanha muito de perto. E preocupam as projeções do aumento do contágio e do aumento de mortes. Então, muitos, inclusive, estão adotando lockdown. Aqui já se fala, alguns falam, olha, Palmitos vai parar de novo, né? Então, isso traz preocupação para nossos comerciantes, para empresários, para trabalhadores, enfim. Tudo isso é algo que preocupa. E é bem agora, pastor João, que nós estamos pensando em voltar às atividades com a igreja, como igreja. E a pergunta para ti é muito simples. E agora, José? Estamos falando em voltar e esse negócio bate na canela. Pois é, eu digo assim, e agora, pastora presidente Silvia, e agora, pastor sinodal Jair, pastora Mônica, né? Agora, essa peteca aí está conosco aqui, nos nossos estados do Sul, com essa nossa angústia, e a gente sabe que alguma coisa a gente tem que fazer, né? A gente sofre muito com cada um dos pequenos comércios, dos comércios médios, dos grandes comércios que estão sofrendo. A gente também se coloca ao lado deles. A gente sabe também essa angústia que foi relatada há pouco dessas nossas pessoas que gostariam de estar vivenciando ser igreja. Mas a gente sabe que agora estamos num momento crítico. E não nos sentimos assim um pouco com as nossas mãos amarradas, como seguir, o que vamos fazer, colocando então tudo isso diante de Deus, né, que possa nos dar pistas, ajuda, também assim nessas nossas conversas que temos aí com o nosso Sino do Uruguai, entre nós com o nosso núcleo, de como vamos seguir então, né? Mas não vai ser fácil. Agora mesmo, enquanto estávamos conversando aqui, a comunidade de Redentora, presidente pedindo, não dava de nós celebrarmos culto domingo, né? E a gente não respondeu para ele ainda, né? Mas a gente, claro, nesse domingo não, porque não é agosto ainda, né? Mas a gente, com certeza, alguma coisa a gente vai ter que fazer, estar também com algumas situações presenciais, né? E Deus nos ajude a encontrar, né? De poder também, como igreja, dizer, olha, não queremos que ninguém possa ser infectado com esse vírus, que ninguém possa ser prejudicado pelas nossas reuniões, mas alguma coisa a gente quer fazer, a gente também quer estar ao lado, as famílias que querem batizar, dos pais que estão preocupados também com a confirmação do seu filho no final do ano, que já tinha filha, que já tinha sonhado com esse momento, né? Então a gente quer estar também, né, pedindo que Deus possa orientar. Nós, como igreja, como ISLB, como Sino do Uruguai, como Núcleo das Águas, como cada uma das nossas paróquias, como é que podemos seguir e que Deus nos ajude nessa tarefa. Obrigado, pastor João. E agora, Giovânia? É contigo agora, Giovânia. Nós estamos aí diante dessa situação toda. E estamos com um grupo que estava planejando toda uma retomada de atividades com segurança, né? Algumas coisas talvez tenham que ser reavaliadas, outras... por exemplo, nós aqui em Palmitos estávamos pensando em reunir o Conselho Paroquial já para programar isso, né? E ontem, então, fomos tomados de surpresa, porque essas coisas acontecem assim muito rapidamente, esse aumento de casos. E fomos surpreendidos, então, com
essa live do nosso prefeito em exercício, e também pedindo para que não haja reuniões, e aí o Conselho Paroquial já não pode nem o Conselho Paroquial se reunir, quanto mais a gente pensar em voltar às nossas atividades, portanto. Mas vamos conversar, então, pelo menos como diretoria da paróquia, e ver o que é possível a gente fazer, né? Ver o que é possível fazer. Mas vocês estabeleceram algumas estratégias. Como essas estratégias podem nos ajudar? Quais são elas, primeiramente? E o que elas podem nos ajudar no retorno das atividades quando isto for possível? Você que participou da elaboração desse protocolo, como se deu esse trabalho? E o que começaria e quando começaria? Contigo, Giovanni. Pois bem, isso é uma pergunta que acho que todos nós temos, e não só nós, ministros, mas todos os nossos membros aí estão esperando uma resposta, quando que vamos poder nos reunir novamente lá na nossa comunidade. Bom, só para dizer que essa elaboração desse protocolo, ele começou dentro de uma conferência de ministros do nosso Sino do Uruguai, e dentro dessa conferência foi eleita algumas pessoas para pensar, né, sobre esse protocolo. Na verdade, o protocolo, ele é uma orientação para as paróquias que quiserem começar a retomar suas atividades nas suas comunidades, né? Não é dizer que agora esse protocolo, conforme no protocolo diz, a partir de agosto, a gente vá retomar, ninguém é obrigado a retomar, né, também, mas é de fato a questão de avaliar cada situação. Sabemos que cada paróquia tem uma realidade, cada região tem uma realidade, Santa Catarina tem uma realidade, Rio Grande do Sul também, mas é de fato avaliar cada paróquia o que dá para se fazer nesse tempo em que a gente está vivenciando. E dentro do protocolo, na verdade, não deixa de ser tudo aquilo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já vem dizendo para nós, e também da orientação da igreja. Isso, então, foi resumido dentro desse protocolo. E, de fato, no protocolo, a gente está dizendo assim, primeiramente, vamos voltar com os cultos, né? De fato, o culto é o encontro da comunidade de fé. Seria o primeiro momento, primeira atividade a voltar, a se encontrar. E aí a questão de avaliar cada paróquia, cada realidade, o que dá para se fazer. Lembrar daquilo que já foi dito aqui, no culto a gente não vai poder cantar, né? Não vai poder ter inário, a não ser quem vai levar o seu, mas de fato a gente não vai cantar, né? Nem o jornal que a gente levava lá nas comunidades não vai poder ser entregue, os folhetos, enfim. É uma realidade totalmente diferente que a gente está vivenciando e a gente vai precisar se adaptar. E, de fato, a gente não tem uma resposta a dizer agora, já no primeiro final de semana de agosto, que já é na semana que vem, daqui nem 7 dias, 8 dias, a gente vai poder se reunir, né? Então, fica uma questão de avaliar cada semana, e como protocolo a gente tem também tomado como base as cores das bandeiras. No Rio Grande do Sul, isso ficou primeiramente claro, né? Foi o estado que começou com a questão das cores das bandeiras. Quando for laranja, ainda há a possibilidade de se reunir, e quando for vermelha, então isso não tem essa possibilidade. E preta, então seria lockdown, então muito menos, né? E só que essa questão muda de uma hora para outra, assim como você falou, né, Marcos? Tem situações onde agora estamos, por exemplo, aqui, nossa região, Rio Grande do Sul, Erval Seco, Iraí, nós estamos na bandeira vermelha, né? A gente não pode ainda se reunir, mas aí precisa avaliar cada decreto de cada município. Por exemplo, Iraí, mesmo estando na bandeira vermelha, está acontecendo missas, por exemplo, na Igreja Católica, né? Tem essa possibilidade. Então, de fato, é uma situação bem complicada, onde vai, de fato, precisar se reavaliar esse protocolo, e cada paróquia vai ter que buscar um jeito, de uma maneira segura, para poder se reunir. E como o João disse, a gente precisa, sim, começar a fazer alguma coisa. E devagarinho, a gente todos nós queremos retomar com os nossos cultos, os nossos encontros lá na nossa comunidade. Mas a gente precisa de paciência. Já esperamos 4 meses,
se a gente precisar esperar mais alguns dias, a gente vai precisar, porque a gente está preservando a vida das pessoas, né? Que é isso que a gente mais quer. Para quando a gente poder, de fato, se encontrar lá nas nossas comunidades, queremos todos estar bem. Isso que é o mais importante. Com certeza. Com certeza, pastora Giovânia, eu acho que o principal é a saúde das pessoas, né? Que elas estejam bem, isso é o que a igreja busca, é esse fato de que a gente está a serviço de Jesus, e Jesus é aquele que veio para que todas as pessoas tenham vida e a tenham em abundância. Lembrando de uma palavra bíblica também, de Naum, capítulo 1, verso 7, que nos diz: o Senhor Deus é bom, em tempos difíceis Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Acho que nós não precisamos ter medo. Nós podemos saber que temos um Deus que é por nós, que se importa com a vida de cada pessoa e que também nos coloca sob responsabilidade o cuidado com as pessoas, especialmente daquelas mais frágeis. E é por isso que eu queria convidar para que a gente pudesse encerrar essa nossa live de hoje, um momento de oração, colocando as vidas de todos os nossos membros na mão de Deus e sob os cuidados de Deus, todas as pessoas que de uma forma ou de outra estão sofrendo por causa desta pandemia. Mas eu queria, antes de mais nada, pedir para que a gente orasse hoje. Ele não entrou aqui, provavelmente está enfrentando problemas com a internet, e eu também, com o meu equívoco de horário que eu comuniquei no núcleo, né? Certamente também isso deve ter atrapalhado. O pastor Lobo. Pastor Lobo, que está de aniversário hoje. Então, ficam os nossos votos de muita paz, de muita alegria, de muita saúde para esse nosso querido irmão. E também nós queremos colocá-lo nas mãos de Deus em oração. Eu convido, Giovânia, podes nos conduzir nesse momento de oração e bênção? Sim. Então eu convido para nós orarmos. Querido e amado Deus, nós te damos graças pela oportunidade que tu nos deste de conversar nesta live sobre este tema tão importante e que muitos de nós estamos ansiosos na espera de voltarmos com as atividades presenciais. De fato, é o que mais queremos, mas sabemos, Senhor, que tudo tem o seu tempo e virá o tempo certo. O tempo certo onde vamos poder nos reunir presencialmente com segurança. Por isso, Senhor, orienta-nos, auxilia-nos nas decisões que precisamos tomar nas nossas comunidades. Abençoe e guarde nossos membros, para que possam também ter paciência, perseverança, que tudo isso ainda vai passar. Por isso, Senhor, também queremos agora te interceder e, ao mesmo tempo, agradecer pela vida do Lobo, conhecido como Lobo Ginter. Esteja tu, Senhor, abençoando ricamente, concedendo-lhe e renovando a saúde, a fé e a esperança. Acolhe também, Senhor, nossas angústias, nossos medos, nossas dores, nossas aflições. Sabemos que tu és um Deus de amor e que nada nos separa de ti. Abençoa e guarda a todos nós, ministros e ministras da tua igreja, todos aqueles que nos acompanharam nesta live, nossos familiares e amigos, de perto ou de longe. Esteja auxiliando aos enlutados, aos doentes, aos que sofrem com esta pandemia. Abençoa-nos e guarda-nos assim, de todo perigo e de todo mal. E também tudo aquilo que está em nosso coração, os nossos pensamentos, pois tu bem conheces aquilo que cada e cada uma de nós necessita neste momento.
tu possas, com o seu determinado tempo, assim também atender. Em nome de Jesus, o nosso único Senhor e Salvador, nós viemos aqui te pedir, agradecer e esperar em ti. Amém. Amém. Rogo assim que Deus abençoe cada um e uma de nós, renovando diariamente a nossa fé, a nossa esperança e também a saúde. Que Deus o guarde e nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 E assim, gente querida, nós encerramos a nossa live, né, pedindo escusas, então, aos que não puderam participar, o Adelar entre eles, mas sabemos que foi muito importante a gente poder ter esse bate-papo, esse diálogo entre nós. E convidamos você para estar conosco na sexta-feira que vem em mais um Bate-Papo com Jesus. Obrigado, colegas, que Deus esteja conduzindo a todos nós nessa caminhada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Um abraço caloroso para todo mundo. Valeu, obrigada. Boa noite.